Deixa eu ver se tem mais vídeo pra terceirizar, mano. Ah, tem esse aqui, ó, calma aí. Esse aqui é educativo, mano, pra Slow nova Push, season. Fast Push e Freeze já é coisa do passado. A nova Eu season preciso chegou disso mudando pra subir pro gênero, drasticamente o mano. controle de Wave. Isso vai impactar totalmente a maneira que você vai estar jogando. E aí vem a grande questão: qual vai ser a maneira certa de controlar o Wave nessa nova season? Tipo, E presta isso é o que atenção, a isso é gente vai muito descobrir importante, nesse tá vídeo. ligado? Primeiro de tudo, antes de começar, o que aconteceu na Wave? De acordo com a Riot, eles reduziram a vida dos minions no início do jogo e aumentaram o dano nas tropas. E eles fazendo isso, faz com que o controle de Wave fica muito mais difícil de ser aplicado, justamente porque os minions vão morrer muito mais rápido. Isso vai me deixar E aí GM, mano, entra o esse ponto que eu conhecimento. quero chegar. O controle de Wave agora vai ser totalmente diferente. Então, começando pelo que eu sempre falo nos vídeos, que é trabalhar em 3 waves. Trabalhar em 3 waves agora vai ser muito mais difícil. E para eu mostrar isso para vocês, eu peguei um cenário onde a Fiora ela pegou a prioridade em cima do adversário e ela pegando essa prioridade, ela foi aplicar exatamente o que eu mostro no vídeo em como ganhar o jogo em apenas 3 minutos. Recado Resumindo, ele foi trapaceiro. trabalhar em 3 waves. Então, nas duas primeiras waves, ele aplicou o slow push, mas quando ia aplicar o fast push na terceira, olha o que aconteceu. Exatamente, os minions já havia sido crashado na segunda wave, Que mesmo farsa, ele mano. fazendo o slow push. Então, no começo do jogo, já não vai ser mais relevante você tá pegando a prioridade. É claro, você ainda vai ter a questão de vantagem de level, que vai ser você pegando o level 2 primeiro, igual aconteceu nesse caso contra o Olaf. Não tem catapa, né, mano? Ué, Então, pegar a prioridade ué. agora na rota só vai ser para você estar aproveitando essa vantagem de level. Porque quando o assunto for wave, você já não vai estar conseguindo punir o adversário igual antes. E é exatamente isso que a Riot quer, que o adversário não seja tão punido. Por quê? O que acontecia antes? Basicamente, se você ficasse atrás, o adversário dominava o controle de wave. E o adversário dominando o controle de wave, você não conseguia fazer mais nada. Pode fidar mais Resumindo, agora, agora então? você não vai ser mais tão punido igual Que antes. E benção. parando pra pensar, se você não vai ser mais punido igual antes, os champions que tinha o early game estrondoso, por exemplo, Nasus, Kayle e por aí vai, vão acabar se tornando mais relevantes, justamente porque eles não vão ser tão punidos quando o assunto for wave. E eles não sendo tão punidos, eles vão ficar free farm e automaticamente eles vão ficar um monstro no mid barra late game. Mas depois de eu ter apresentado tudo isso, vamos ao que realmente interessa. Como que você vai trabalhar o slow push, fast push e o freeze agora? Caralho, Em já. 90% dos Acho que eu tô casos agora, derretendo. você vai estar trabalhando em apenas 2 waves. E por quê? Porque além de estar mais difícil de trabalhar em 3 waves, antes você trabalhava assim para justamente você formar uma big wave e consequentemente você ter vantagens de minion ao seu favor. Mas pelo fato da Riot querer que os minions morram mais rápido, olha só como fica a sua wave depois de trabalhar em 3 waves. Simplificando, ela fica muito pequena, justamente porque os minions morrem muito mais rápido. Mas apesar de tudo, ainda dá para trabalhar em 3 waves. E você só vai conseguir trabalhar em 3 waves quando a wave começar nessa região. E geralmente, quando que a wave começa nessa região? Quando ela dá bounce pro adversário. Ou seja, você só vai trabalhar em 3 waves quando a wave der bounce e se ela começar partindo daí. E por que eu falo isso? Porque o bounce, ele só acontece depois que o adversário crasha a wave. E a partir do momento que o adversário crasha a wave, você tem que limpar essa wave de acordo com que a próxima wave pare nessa região que eu estou falando. Então, olha esse exemplo. Aqui eu estou numa personalizada e vamos imaginar que o adversário acabou de crashar a wave. Como ele crashou a wave, ela vai dar bounce. Logo, eu limpo essa wave para que eu consiga deixar a próxima wave nessa região. E aí sim, eu consigo trabalhar em 3 waves sem problema nenhum. Mas que nem eu disse antes, olha o tamanho que é
Wave ficou depois de eu Não trabalhar mudou em 3 tanto, eu waves. acho. Agora vamos supor o mesmo cenário, mas dessa vez com eu limpando a Wave de maneira com que ela não pare nessa região. Aonde a Wave parou agora? Exatamente, ela parou mais ou menos no meio da rota. E ela estando no meio da rota, já é impossível você trabalhar em 3 waves. Logo, nesse tipo de Ele situação, pode matar os você magos, sempre não. vai Se trabalhar ele matar em os 2 magos, a wave waves, dele que tá menos seria uma dano. wave slow e uma wave fast. E como agora a wave está morrendo mais rápido, automaticamente a coisa mais Matar um fácil mago, de fazer é 2. aplicar o fast push para crashar ela. Então antes, você poderia sair da rota em 3 Tô situações, pensativo, que é mano. crashando a wave dando bounce pra você e a wave estando frisada pra você, que foi exatamente o que eu mostrei nesse último vídeo sobre Meu a treta do Dog Deus! Semi com o Sleep. Smoke de capetinha, mano. Não se prejudique pelo seu time. Só que agora, pelo fato da wave estar morrendo mais Esse rápido, gank é está pra você muito tomar? mais interessante gank é pra você você crashar a tomar? wave em qualquer tipo de situação. Então, que nem nesse exemplo, eu acabei Esse é de momento solar de o ataque Olaf e bot. tá vindo uma Esse wave não é de momento de você catapulta. tá Na tradando maioria nessa dos wave. casos, por ser uma wave de Mais uma catapa, vez aqui, estando você no age como mid-game, e eu sendo protagonista. uma Camille, eu com certeza estaria dando B nesse tipo de situação, porque eu não conseguiria crashar a wave a tempo. Mas como a wave está morrendo muito mais rápido, eu ainda consigo crashar a wave, mesmo sendo uma Camille que tem um clear wave péssimo. E aí entra o outro ponto que a gente tem que falar sobre a wave, que é o tempo que você vai ter para estar exercendo uma jogada. Então antes, quando você crashava a wave, você ganhava um turno de ação para fazer algo no turno de mapa, e ataque. ainda continua sendo a mesma coisa. Porém, agora você vai ter menos tempo, porque como os minions estão morrendo mais rápido, se você perde muito tempo dando roaming, automaticamente você vai estar perdendo uma wave à toa. Então tome muito cuidado quando você for dar roaming depois de crashar a wave. Quer se aprofundar ainda mais e subir de elo muito mais fácil? É claro. Atualmente estou fazendo coaching de estão morrendo mais rápido. Easy, a mesma coisa. Como os minions estão morrendo mais rápido, automaticamente o freeze acaba sendo mais difícil de aplicar. E por quê? Porque a região que fica o freeze faz com que a sua wave chegue mais rápido aqui do adversário. A sua wave chegando mais rápido aqui do adversário, automaticamente ela vai bater primeiro na wave adversária, fazendo com que ela mate os minions dele primeiro. E por que eu tô dizendo tudo isso? Porque antes, para frisar a wave, você precisava de pelo menos 4 minions a mais na wave adversária. Só que agora, esses 4 minions não vai ser o suficiente. O ideal agora é você ter pelo menos uns 5 minions a mais na wave adversária. Então, olha aí esse cenário. Eu estou tentando frisar a wave com 4 minions. E bastou apenas uma wave para acabar com o meu freeze. Já na outra situação, eu Caralho, estou viado, tentando os frisar a caras- wave com 5 Mano, os caras da Riot são gênios, né? Tipo assim. Cara, são pequenos detalhes que, tipo, pô, vão mudar muito o jogo, minions. mano. E aí sim, o freeze acaba tendo uma eficiência muito melhor. Agora, o outro ponto para deixar o freeze mais sólido ainda é você tentar, ao invés de manter a wave nessa região, é você deixá-la um pouco mais próxima do meio. E por quê? Porque, que nem eu disse, isso vai fazer com que a sua wave chegue mais atrasada para bater nos minions adversários. Ela batendo atrasada, fica bem mais fácil de controlar o freeze. Então, rapaziada, que O nem Greve eu foi disse, a nerfado, Riot, ela mano. não quer que você puna o Porque, adversário tipo assim, ele vai. Mas o Greve give a minion, né? ponto Então dele não foda-se. conseguir mais jogar. Que pra mim não faz tanto sentido. Ele é inevitável. Até porque se você tá conseguindo punir o adversário, é porque você foi atrás de conhecimento, você foi atrás de melhorar, então você tá colhendo os frutos do seu trabalho. Só que agora, por conta desses reajustes, ela facilitou totalmente a vida dos top laners pra quem é leigo no assunto. Mas, mesmo ela facilitando, não muda o fato que você vai ter que estar aplicando o controle de wave de qualquer jeito. Só que de vez você tá trabalhando em 3 waves, você vai estar trabalhando em 2 waves. E o freeze, você só vai conseguir frisar dessa maneira aí que eu te ensinei no vídeo. De resto, é só você ir lá na sua ranqueada e começar a aplicar esse novo controle de wave. Cara, vou aplicar, mano. Pô, pior que, tipo assim, eu não sabia que tinha mudado tanto assim a wave, não. Eu não li o patch, mano. Calma, rapidão, mano.